Olá pessoal, então, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos falar sobre trigonometria, terceira aula. Agora uma aula que vai iniciar o estudo de funções. Só que para tanto eu preciso lembrar vocês de uma coisinha. A gente tinha essa figura na aula passada, e nessa figura tinha os ângulos, né, com as suas correspondências, e eu quero mostrar aqui que existe uma outra forma de nós marcarmos os ângulos. Existe uma outra medida chamada radiano. Eu vou tentar ser bem sucinto aqui no que seria essa medida. O radiano, ele seria o valor correspondente ao tanto que você caminha pelo círculo. Como assim, pessoal? Bom, se eu estou aqui no zero, é claro que eu não caminhei nada. Se eu der uma volta inteira na circunferência, eu andaria 2πr. Como o raio é 1, então eu vou andar na circunferência inteira 2π. Então aqui o ângulo 0 radiano e aqui também estaria o ângulo 2π radiano. Certo? No meio do caminho, claro, entre o 0 e o 2π, existe esse cara aqui, que é o π. Então 180 graus corresponde a π radiano. Estou preocupado agora só com essa correspondência, tá? Lá em cima, 90 graus, metade de 180, metade de π radiano, π sobre 2 radiano. Legal? Lá embaixo seria, eu teria π e meio, 1,5 π, 3 sobre 2, né? 3 sobre 2 de π ou 3π sobre 2 radiano, é o 270 graus. E agora eu vou colocar em cada um dos ângulos a sua correspondência. O 30 não é um sexto de 180? Então ele é um sexto de π. 45 é um quarto de 180? Então ele fica um quarto de π. Aqui agora fica um terço de π e eu vou girando. 120 é 2 vezes 60, então é 2 vezes π sobre 3. 135 é 3 vezes 45, então é 3π sobre 4. 150 seria 5 vezes o 30, 5 vezes o π sobre 6. Sacaram a ideia? E vai indo. 210, 7 vezes 30, então 7 vezes o π sobre 6. 225 seria 5 vezes o 45. Exatamente, então ficaria 5 vezes o π sobre 4. O 240 seria 4 vezes o 60, 4π sobre 3. O 300 seria 5 vezes 60, 5π sobre 3. Olha lá, ó, 315, agora são quantos? 7 vezes o 45. E o 330, que seria 11 vezes o 30. Então ele é 11 vezes o π sobre 6. Legal? Olha a figura, ficou bem cheia de informação aí, mas é tudo baseado na proporção que foi proposta inicialmente. Todo ângulo pode ser medido em graus ou em radiano. Por que se faz isso? Porque quando a gente vai falar de função, a gente fala de valores de x sendo números reais e não ângulos. Quer ver como é que a gente vai brincar? Olha só, eu coloquei aqui nosso ciclo com cada quadrante de uma cor. Então essa voltinha que está aqui, eu vou pegar os ângulos em radiano, por exemplo, de 0 a π sobre 2, eu vou colocar no eixo x. Tá lá, ó, de 0, primeiro quadrante, até o π sobre 2. E faço para todos, a corzinha lá, ó. Ficou bem bonitinho porque está coloridinho, dá para ver direitinho com a minha intenção. O verdinho, terceiro quadrante, e finalmente completando a volta toda, nós temos o quarto quadrante amarelinho, fechando lá em 2π. Vamos lembrar de uma coisa aqui, turma. O que é o seno de um ângulo? Bom, o seno do ângulo seria o yzinho que esse cara vai ter, né? Então eu vou associar a cada ângulo que está aqui nos quadrantes o seu valor do seno. Então veja, se você pegar e dar uma voltinha aqui, ó, você vai ver o valor do y subindo, descendo e subindo de novo. A função seno vai ter esse comportamento aqui, ó. Olha lá, ó. Sobe, zera, lá embaixo e sobe de novo. A gente vê também o valor do seno no máximo 1, no mínimo menos 1, claro, porque ele está preso a um círculo de raio 1. Né? A gente sabe também que isso vai definir a imagem da função. Imagens são todos os valores de y que a função vai ter. E, é claro, para completar o período. Essas funções são periódicas, porque se eu dou uma volta, eu faço esse movimento. Se eu começar a dar outra volta, eu faria o mesmo movimento. Essa função ela vai repetir esse comportamento para trás e também para frente. Então, período é o que eu ando em x para que ela faça um movimento inteiro, completo. Olha lá, a função seno tem o período 2π. Bacana? Vamos para o cosseno? Então eu vou de novo colocar os ângulos todos no eixo x. Olha lá, bonitinho. O azulzinho segundo quadrante. Legal. Só que agora a gente vai ter um ponto de partida diferente. A diferença básica entre o seno e o cosseno é como começa.
o ponto de partida. Ajuda. O que é, na verdade, o cosseno? O cosseno ele seria o valor de x para os pontos que estão passeando na parte colorida. Então ele começa onde? Começa com x igual a 1 aqui, tá? Aí vai descendo, zera, depois vai para menos 1 e aí sobe de novo. Justamente o comportamento que a função está tendo aqui, ó. Desceu, subiu, tchum, cravou lá. Coisas iguais ao seno. Máximo 1, mínimo menos 1, está preso ali, tá? Imagem de menos 1 a 1, não existe um cosseno fora desse intervalo, certo? Assim como o seno. E o período 2π, ela gastou 2π para fazer esse movimento. Olha lá, ó, período 2π. Só lembrando também que essa função continuaria para a esquerda e também para a direita, fazendo a mesma coisa. Bacana, conhecemos então a funçãozinha simples do seno e do cosseno. Por que eu falei funçãozinha simples? Porque você pode fazer algumas alterações. Você pode criar nessa função coisas para alterar a ondinha. Então vamos lá. Observa aqui a função seno. Essa é aquela nossa função que a gente estudou agora. Vamos lembrar, ela começa no zero, faz um ciclo completo em 2π. Ó. Bacana. Funçãozinha clássica. Eu poderia escrever essa função da seguinte forma, olha só. Você está se perguntando, mas para que colocar um zero na frente? Para que colocar um 1 multiplicando? Para chamar a atenção de algumas coisas. Esse cara que está aqui, o zero, seria esse zero aqui. E o 1 que multiplica aqui é só para te lembrar que essa função tem um máximo lá em cima, valor 1, e o mínimo ali, menos 1. Tá? Então eu indiquei esses valores justamente para você perceber o que está acontecendo. Se eu fizer alterações, ou seja, se eu propor uma nova função, olha que legal, aquilo que era 0 agora vale 3, aquilo que era 1 vale 2. A gente vai ter que entender a influência que isso vai ter na função. Aqui, cara, estava em torno do zero. Ele variava em torno do zero. Agora, se é 3, ele vai variar em torno do 3. Daí, ó. Esse seria o valor médio que a função tem. Muito bom. Já o 2 que aparece aqui, ó, esse 2, ele me diz que a função do 3 vai 2 para cima e 2 para baixo. Aí. Se colocar 2 para cima, claro, pega em 5. Se colocar 2 para baixo, vai pegar lá no 1. E aí você vai ver o comportamento que a função tem agora. Veja bem. Lá vai ela. Bonitinho. Aí. É importante observar que ela não alterou o período. O período é o mesmo. Mas vejam. O que essa constante faz? Essa constante define o valor médio e essa constante define o que chamamos de amplitude, o que fica acima e o que fica abaixo do valor médio. Então temos aí, ó, temos que entender que essas constantes ali definem o valor médio, a constante que eu vou chamar de A, e esse B define a amplitude. O B, claro, quando eu falo em amplitude, seria o módulo, né, que é a amplitude, é o que eu fico acima e o que eu fico abaixo. Vamos fazer agora o estudo de um outro coeficiente. Bom, vamos de novo começar com a função seno clássica, colocar aqui os eixos, bonitinho, começa no zero, faz um ciclo em 2π. Vai ela, ó. Fechou lá em 2π. Muito bom. Agora vem, se você observar bem, ela termina em 2π e eu vou fazer igual eu fiz no slide anterior. Olha isso. Ah, professor, que legal, você não fez nada na verdade. Eu estou te lembrando o seguinte, o cara que multiplica a variável aqui dentro da função, ele vai alterar diretamente a frequência que a função tem. Então é claro, se eu estou alterando a frequência, eu altero o período. Então o cara que multiplica aqui, ele altera a frequência e essa operação inversa será feita no período. Como assim? Se eu multiplico aqui por 1, então divido o período por 1. Tá, isso é só para te mostrar o que aconteceria se eu fizesse isso aqui, ó. Multiplicar o meu x por 2 significa deixar a função 2 vezes mais rápida. A frequência fica multiplicada por 2, significa então que ela fica assim, mais rápida, e o período seria dividido por 2. O que eu faço com a frequência, eu faço o inverso com o período. Sacaram a ideia? Então esse coeficiente tem o poder de tornar a função mais rápida ou mais devagar. Ele tem o poder de alterar a frequência e o período que essa função tem. Pega um outro exemplo lá, ó. Outro exemplo. Função h agora. Tá vendo que eu dividi o x por 2? Então eu dividi a frequência por 2. Ela ficou 2 vezes mais lenta agora. Se eu estou dividindo a frequência por 2, eu multiplicaria o período por 2. Então meu período agora valerá quanto? Era 2π, agora fica 2π vezes 2. Legal?
essa constante tem o poder de modificar a frequência e modificar o período que a ondinha vai ter. Beleza, pessoal? Que maravilha! Então, resumindo o teórico aqui, ó, eu tenho o A, de novo, lembrando, ele define o valor médio, esse B vai definir qual é a amplitude, e é claro, o meu C é o único cara que faz alteração no período da função. É importante lembrar que essa função teria um novo período, que é 2π, que é o original, dividido por C. Outra coisa, poderia ser seno ou cosseno aqui, pessoal, tanto faz um ou outro. As relações aqui dos coeficientes seriam as mesmas. Ok, pessoal, então é isso. Até a nossa próxima aula, um abraço para todos. Fui, tchau!